Boa tarde para você, eu sou Heloísa Gomide, o Jornal das 4 está começando agora e a gente abre essa edição falando sobre a operação da Polícia Federal, que envolveu centenas de agentes em 5 estados e no Distrito Federal para combater o tráfico internacional de drogas. 80 pessoas foram presas suspeitas de participar desse esquema que tinha o Porto de Santos como ponto de saída de toneladas de pasta base de cocaína para a África e para a Europa. O chefe dessa quadrilha foi preso em São Paulo. A operação chamada Brabo faz uma referência a um destino da droga, um dos destinos, o Porto da Antuérpia, na Bélgica. Segundo uma lenda, Brabo seria um soldado romano que teria libertado os habitantes da região do rio Escalda, na Antuérpia, da opressão de um gigante. Eu falo agora com o repórter Vitor Ferreira, que está em São Paulo, tem todas as informações sobre essa operação para a gente. Boa tarde para você, Vitor. A operação continua em andamento, começou antes das 4 horas da manhã, né? É verdade, Eloy. Continua ainda. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Como você disse, já são em torno de 80 pessoas presas. A gente diz em torno de porque ainda tem mandados de prisão que podem ser feitos, pessoas que podem ser presas ainda até o fim do dia. Ao todo, foram 127 mandados de prisão, não só em São Paulo, em cidades do interior aqui do estado de São Paulo, na Baixada Santista, mas também em outros estados, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Santa Catarina. Dos 80 presos, 28 tinham alguma ligação, trabalhavam no Porto de Santos ou para operadoras ou terceirizados, tinham alguma ligação com o Porto de Santos e facilitavam a entrada da droga no porto para que ela fosse para outros países. Ao longo desse ano de investigação, a polícia vem investigando essa quadrilha já há um ano e ao longo desse ano a Polícia Federal fez 16 apreensões de drogas, o que totalizou aí 6 toneladas de cocaína apreendidas ao longo de um ano. Eu conversei com um dos delegados que participaram dessa operação e ele me disse que se a polícia apreendeu 6 toneladas é porque por ali passam muito mais, passa muito mais droga do que essas 6 toneladas. Os delegados disseram que essa droga chega, Elo, na Europa a um custo de 25 a 30 mil euros por quilo. Se nós estamos falando de 6 mil quilos, são aí quase aproximadamente 180 milhões de euros que giram em torno dessa droga que passa pelo Porto de Santos. E até metade desse valor fica aqui no Brasil, fica com os criminosos brasileiros. Então, 90 milhões de euros é muito dinheiro, é muita droga. Essa operação, como você disse, começou hoje bem cedo. O repórter cinematográfico Amos Alexandre chegou aqui bem cedo, conseguiu fazer imagens das equipes, mais de 800 policiais federais participaram dessa operação ao longo do dia de hoje. Vamos ver na reportagem da Isabela Leite. Ainda era madrugada quando a Operação Brabo foi deflagrada. Mais de 800 policiais, divididos em 50 equipes, saíram às ruas para cumprir 127 mandados de prisão e 190 de busca e apreensão. Entre as dezenas de presos está um homem que foi encontrado na zona norte de São Paulo com R$145 mil dentro de casa. As investigações começaram no ano passado, depois que mais de 600 quilos de cocaína foram encontrados num container aberto num porto da Rússia. A droga tinha sido embarcada em Santos, no litoral paulista. Os traficantes chegavam de noite ao porto e os portões logo eram abertos pelos vigias. Os investigadores dizem que os carros estavam cheios de cocaína. Os bandidos abriam os contêineres e colocavam a droga lá dentro. Em um ano, a Polícia Federal fez 14 fiscalizações no porto e apreendeu 6 toneladas de cocaína, escondidas em vários tipos de carga. Os agentes encontraram lacres de contêineres violados e sinais de que portas tinham sido desmontadas. Um dos presos contou à polícia que há 5 anos o porto tem sido rota do tráfico da América do Sul para outros países do exterior. Houve apreensões na Bélgica, na Itália, Espanha e na Inglaterra. Mas foi o Departamento de Combate às Drogas dos Estados Unidos que alertou as autoridades brasileiras sobre o esquema. Uma facção criminosa de São Paulo era responsável por toda a logística, enquanto a cocaína estava no território nacional. A droga vinha de países da América do Sul, como Colômbia, Peru e Bolívia. A quadrilha paulista se encarregava de fazer o transporte, a estocagem e o embarque no Porto de Santos, com destino à Europa e à África. Além dos vigias, o esquema contava com o apoio de funcionários de outros setores do Porto de Santos. Nessas imagens dá para ver quando alguém apaga a luz da área onde um container seria violado.
A polícia também descobriu que os responsáveis pelo monitoramento de vídeo viraram uma câmera enquanto os bandidos preparavam um dos carregamentos de cocaína. Além desse método aí que você viu na reportagem, né, do tráfico passando pelo Porto de Santos, os delegados contaram agora há pouco numa coletiva de imprensa que havia outras duas maneiras. Uma delas era içar a droga para dentro do navio quando ele já tinha saído do Porto de Santos, e aí não contava com a ajuda dos funcionários do Porto de Santos, mas sim com a tripulação que estava dentro do navio. E a outra delas era colocar, o outro método, né, era colocar a droga dentro dos contêineres antes que eles entrassem lá no Porto de Santos. Os delegados contaram também nessa entrevista coletiva que não havia uma quadrilha apenas que trabalha nesse processo do tráfico internacional de drogas. São várias células que atuam para fazer essa droga entrar no Brasil e sair com destino à Europa. Então são vários grupos criminosos que em alguns momentos eles têm contato, mas não formam uma mesma facção criminosa. Os delegados deram outras informações também nessa coletiva. Vamos ouvir um trecho da fala do delegado federal Rodrigo Costa. Durante a investigação, nós descobrimos que algumas estratégias efetivadas pelo grupo contavam com a participação de alguns membros de facções criminosas aqui do Brasil, seja no tocante à logística do transporte do entorpecente, seja na aquisição. Agora, com o cumprimento das medidas coercitivas, vai vir uma nova fase da investigação, que é justamente apurar as transações financeiras realizadas por esses grupos criminosos organizados. A forma de pagamento identificada ao longo da investigação, a princípio, seria através de doleiros ou então através do pagamento em espécie. Mas, agora, com a fase ostensiva da investigação, com as buscas e oitivas, nós vamos confirmar esses dados.